Olá pessoal, tudo bem por aí? Espero que sim. Professor Edson por aqui. Hoje vamos falar sobre a estrutura de repetição for na linguagem de programação Python. Podemos utilizar essa estrutura de repetição for que nós vamos mostrar nessa aula de hoje quando queremos repetir um número de vezes pré-determinado. Quando nós queremos exibir na tela uma quantidade de valores, uma lista de nomes, uma lista de valores, inclusive nessa própria estrutura dessa linguagem, né? Essa estrutura de repetição for, nós temos como trabalhar também com os chamados iteradores. Esses iteradores nos permitem, quando nós temos uma coleção, uma lista de dados, por exemplo, como eu comentei anteriormente, uma lista com vários nomes de pessoas e clientes, uma lista de produtos, uma lista de valores. Eu consigo, através dessa estrutura de repetição for, interagir com essa coleção de dados e exibir o conteúdo dessa lista toda ou exibir um determinado valor dessa lista, incluindo dentro da estrutura de repetição for a estrutura condicional if. Mas nesse primeiro exemplo, que nós vamos apresentar aqui para vocês, nós vamos exibir na nossa tela os valores de 0 a 9. Então vamos começar aqui a nossa estrutura. Começamos com o comando for. Temos que sempre ter uma variável qualquer, chamar de i aqui, por exemplo. Podemos chamar de x, podemos chamar de n, qualquer valor. Vamos colocar x aqui para mudar um pouquinho. Então tem que ter sempre, após o comando for, tem que ter uma variável que vai controlar o valor inicial dessa estrutura de repetição. Aí vem o comando inRange, ou seja, dentro dessa faixa de valores que nós queremos exibir, e vou colocar aqui o valor 10, por exemplo. No final da estrutura tem que ter os dois pontos, e aqui vão os comandos. Vou colocar apenas um comando aqui para ele mostrando os valores incrementados de x, porque nessa estrutura de repetição, a cada passo, a cada looping, a cada volta que esta estrutura de repetição executar, o valor de x era incrementado. Então vamos ver aqui na saída de dados este resultado. Observe lá então que nós temos aqui uma lista com vários valores. Então nossa variável x iniciou em 0 e a cada passo, a cada volta que foi executada dentro desta estrutura de repetição for, o valor de x foi incrementado, foi aumentado em mais 1 e assim foi possível exibir essa sequência de valores. Podemos aqui dentro interagir com outra sequência, outra faixa de valores. Por exemplo, quero que comece no número 3, por exemplo, e vá até o número 9. Então eu posso executar essa sequência de valores ali também. Vamos executar aqui o programinha. Opa, deu um errinho ali, quando vai fazendo ao vivo e a cores. Misturando aqui alguns comandos, ao invés de dois pontos, os dois pontos é aqui no final, lembrando, e aqui dentro é a separação por vírgula, por isso que apresentou essa sintaxe inválida. Assim também a gente vai mostrando para vocês que erros são possíveis de acontecer, já mostrando para vocês como identificar o erro, que ele mostrou aqui para nós, na linha 1, e já corrigimos o erro. Então aqui é separado por vírgula. Vamos executar novamente para ver se o comando agora executa corretamente. Agora sim, observem que foi apresentada a sequência. Então agora o x ele não iniciou mais em 0. O x agora está iniciando em 3 e indo até 8, sempre um número antes do final. Aquela hora nós determinamos 10, ele foi até o 9. Agora determinamos 9, ele vai até o 8. É sempre esse último número menos 1. Aqui também podemos fazer um outro exemplo para vocês. Ó. Vamos limpar aqui a tela. Vamos trocar aqui um pouquinho a variávelzinha para vocês entenderem. Ó. Colocar uma variável i agora. Em vez de x vai ser i. Então, temos que lembrar de trocar aqui também. Agora vamos executar, por exemplo, uma estrutura... ele vai decrementando os valores. Começando lá em 10. Ele vai até chegar no 0, de 10 a 0, e eu quero que ele vai decrementando. Então eu coloco aqui o menos 1 para que ele consiga fazer esse decremento. Então olha lá que interessante, uma contagem regressiva lá, por exemplo, né? Começa lá em 10, 9, 8, 7, assim até chegar lá no 1. Então ele foi de 10
a 0, né? No caso, até 1 é sempre um valor antes do último número pré-determinado. Bom, enfim, poderíamos aqui apresentar outros exemplos para vocês, mas a ideia da aula de hoje é mostrar esse belíssimo recurso que a linguagem de programação Python nos oferece. Observe que é uma maneira simples, com poucos comandos eu posso executar essas instruções. Lembrando que aqui dentro dessa estrutura de repetição for, ele faz esse espaçamento, essa edentação automática, indicando que todos os comandos que estão aqui edentados dentro dessa estrutura for faz parte dessa estrutura for. Ou seja, se eu colocar algum comando aqui, por exemplo, ó, ao lado esquerdo, né, alinhado ali a lateral esquerda aqui dessa estrutura, por exemplo, colocar lá o comando terminou, ele vai executar, vamos exemplificar aqui para vocês, olha, ele vai executar a sequência e depois ele imprime uma vez só o terminou. Agora, se eu colocar o terminou aqui dentro da estrutura, ó, identado junto com o outro print, olha como que já modifica toda a estrutura. A cada vez que ele passou ali pela repetição, ele imprimiu, terminou, e assim por diante. Espero que tenham gostado dessa aula. Até a próxima.